Então, começando aqui a nossa aventura, falando, portanto, aqui sobre o chamado mega vazamento, como ele ficou conhecido, né? Esse mega vazamento, como é que ele surgiu, né? Um especialista de segurança, ele localizou num site. Primeiro se tinham falado que era na Deep Web, mas parece que era um site na web convencional, e esse site ele estaria anunciando a venda de 223 milhões de CPFs, né? Acompanhando informações como nome, sexo, data de nascimento, além de todas as outras. Na realidade, não era um banco de dados, eram 2 bancos de dados que se tinham aí. O que é curioso é que, a partir desses 2 bancos de dados, foram surgindo na internet, principalmente em sites de armazenamento de arquivos, digamos assim, ou outros bancos de dados, ou provinhas, né, ou experimentos, né, ou amostras grátis, melhor dizendo, desses vazamentos. Então, tinham arquivos no Google Drive, outros arquivos com várias outras informações. Então, era muita coisa. Né? Era muita coisa. Mas o que tinha aqui, basicamente, que a gente podia fazer um levantamento, é o seguinte: nós tínhamos aqui, basicamente, o nome completo, né, data de nascimento, o endereço, CPF, fotos pessoais, o credit score, né, essa informação creditícia, informações envolvendo imposto de renda, o grau de escolaridade, se era beneficiário de algum dos benefícios do INSS, algumas questões envolvendo o número de telefone. Então, tinha muita coisa. Era realmente uma quantidade de informações muito grande. O que a gente não pode estabelecer aqui é se tudo isso vinha de um único banco de dados ou se era a junção de vários outros bancos de dados. Não se tinha como verificar isso a princípio. E aí, além do trabalho que eu fiz pesquisando sobre isso, eu queria até parabenizar e fazer referência a um trabalho de um especialista em segurança, também professor, Thiago Bordini. O professor Thiago Bordini, da área de TI, ele fez um relatório muito interessante, muito fundamentado, em que ele analisa parte desses dados, obviamente com conteúdo de professor, de especialista, e esse relatório ficou muito interessante. E parte da minha narrativa tem a ver, inspirada, baseada no trabalho do professor Bordini. Então, essa aqui é uma das páginas desse site. Era um site, inclusive eu localizei esse site, era um site na web convencional, e como muitos desses sites criminosos não prezam pela beleza. Não, veja, é um fundo preto, com uma cor branca. O que é muito interessante é que nesse tipo de negócio escuso, e esse tipo de negócio escuso não é exclusividade da Deep Web, eu até vou falar mais adiante que eu localizei isso em outros lugares, em outros aplicativos, inclusive. É muito comum você ter aí um nome fantasia do criminoso, né? O Michael Programas, Michael Data. Então, ele tem aí um nome a zelar, ele tem e ele trabalha com isso. Ele tem um canal de atendimento, é um serviço como outro qualquer, com apenas uma diferença. É um serviço ilícito. Então, o que acontece aqui? Tem aqui vários dados, aqui, olha, eu vou dar aqui um zoom, vai ficar mais fácil. A origem do dado Brasil, né? Dados pessoais de informação. Aqui, olha, 2019, 2018, 2019. Aqui falou que o serviço vai ser fornecido exclusivamente em inglês. E aí se pensa, será porque o criminoso ele é americano? Ou será porque o criminoso, de repente, é brasileiro, mas tem interesse em vender para outros países? Ou então, será que é porque o criminoso ele quer, digamos assim, numa atitude para não ser encontrado, ele fazer de conta que ele é de outro país? Né? O que é interessante mencionar é que, de acordo com o professor Thiago Bordini, ele identificou que esse criminoso ele tinha dados compilados até agosto de 2019, como está aqui, até agosto de 2019. Né? E ele teria mais ou menos 2 terabytes de informação, isso é muita coisa, né? Especialmente porque muitos desses dados, eu diria que a grande maioria seja texto puro, embora você tenha aqui fotos, né? E demorou 1 ano e meio para ser aí a expressão consolidada. Veja, nós do direito, nós sempre nos pegamos sempre pelas palavras.
consolidado. Algo que é consolidado, eu posso imaginar aqui que seja de vários bancos de dados. Não é que, de repente, eu vejo, a interpretação que eu faço é que não foi alguém que entrou num site ou num serviço, pegou aquela informação e jogou. O que parece daqui, especialmente pelo uso do consolidado, o que eu interpreto daqui, é que são vários bancos de dados. Vários outros bancos de dados que estavam aí. Então, não é necessariamente da Deep Web. É claro que tem muita coisa na Deep Web. A gente costuma achar que a Deep Web ela é o lado negro da internet, onde os crimes acontecem como se fosse num local, como se fosse um bairro violento da nossa cidade, seja qual for a nossa cidade. O que eu vejo aqui é que a Deep Web não é necessariamente isso. É claro que num ambiente como a Deep Web, em que normalmente as pessoas acessam com programas e protocolos que garantem a criptografia e um relativo anonimato, há uma probabilidade maior da prática de delitos, da prática criminosa. Todavia, eu reitero, esses dados estavam na web convencional, o que a gente chama de surface, né, na web na superfície. E também, e aí eu digo o seguinte, como essa é uma palestra aberta, algumas coisas assim eu não posso falar. Mas veja, se você utilizar algumas palavras-chave específicas, você vai encontrar na internet aberta esses dados para serem vendidos. Cartões de crédito. Basta você usar as gírias corretas. Basta você usar as gírias, as palavras que são do meio, desse meio empresarial criminoso. E aí, prosseguindo aqui mais um pouco a nossa análise, e a análise do professor Bordini, excelente, nesse fórum onde ele localizou essa informação e onde estava sendo vendido, o vendedor ele estava cadastrado desde 14 de 2019. E esse fórum existe desde 2015. Então não foi uma coisa que foi criada de um dia para o outro. É uma coisa que já existia, se negociava várias coisas e se negociava e alguém começou a negociar isso. O que é interessante também mencionar, veja, é que tem várias tabelas, né? Você pode comprar por pacote, quer dizer, você não precisa, né? Talvez o criminoso aqui não queira fazer uma vida casada, né? E respeitando o CDC. Talvez ele esteja preocupado de respeitar outras normas. Mas aqui você pode comprar, poderia comprar por pacotes, poderia comprar por uma quantidade, você poderia comprar por quantidade, ou a peso, melhor dizendo, brincando. E também é interessante mencionar, como ele fala aqui muito bem, esse banco de dados, ele era fornecido com um programa. E nesse programa aqui, era possível você fazer a procura, fazer a análise. Então você tem aqui, olha só, o e-mail, telefone, endereço, o Mosaic, né, do Serasa, ocupação, score de crédito, registro geral, eleitor, escolaridade, empresarial, Receita Federal, classe social. Então, realmente era muita coisa. E a gente começa a pensar, e eu começo, talvez, a concluir que seja um banco de dados unificado, não um único banco de dados, pelo seguinte aspecto. Pense comigo, qual serviço que vocês tenham assinado que tenha pedido seus dados da Receita Federal, desculpa, do TRE, título de eleitor? Você, quando faz o cadastro na americanas.com, ele pede o seu título de eleitor? Será que na Receita ele não pede? Será que quando você faz a inscrição em algum órgão público, ele pede o título de eleitor? Então, eu começo a imaginar, eu começo a ver aí um indício de que esse banco de dados é uma compilação. Não é uma única coisa. Não é um banco de dados unificado. E aí eu começo a verificar que talvez a coisa seja muito mais complexa. Você não pode apontar uma única pessoa de acordo com isso. E eu gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores que eu vejo muita dificuldade quando há um vazamento e não há uma manifestação da empresa que cuida desses dados, dizendo, olha, esses dados são meus. Até porque é um costume muito grande no Brasil a lei do silêncio. Há um vazamento, há uma invasão, vamos ficar silentes.
É claro que quando eu falar da LGPD, eu vou falar que a LGPD é uma lei que ela implica numa modificação cultural muito grande. E essa modificação cultural também tem nesse sentido. Já adianto, a LGPD diz que em caso de incidente de segurança relevante, diz o artigo 48, a figura do controlador, que é aquele que decide como os dados serão tratados, ele deverá comunicar esse problema, essa má notícia, para os titulares, né, os proprietários dos dados, e para a nossa autoridade de proteção de dados pessoais. Né? Até parabenizo aqui, doutor Fernando, trazerem a doutora Miriam. Ela é uma excelente profissional, eu acho que vai ser um evento muito rico. Obrigado, professor Walter. Só aproveitando essa brecha aqui, nós já temos uma primeira pergunta. Um prazer. Eu não consigo identificar aqui a fonte, mas a pergunta é pertinente. Eu peço à audiência que identifique com o primeiro nome, pode ser? Então, a pergunta é a seguinte: esse documento ao qual o senhor se refere na palestra está disponível na internet para consulta? Esse documento está disponível. Eu vou fazer o seguinte, doutor. Esse documento do professor Thiago Bordini, eu vou disponibilizar para o senhor no final da palestra. Perfeito. Eu vou disponibilizar esse documento. Eu recebi pelo WhatsApp esse documento dele, de um colega. E eu vou, então, eu acho que vale a pena a gente dar honra a quem merece honra. É um trabalho muito bem feito. Eu acho que merece aí essa análise. Um documento, agradeço, professor. Eu agradeço. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Não, por enquanto era essa. Então, o que acontece é o seguinte, houve esse problema. Ninguém judicializou ainda, né? Não teve uma judicialização. Mas aí se descobriu que no meio dessas supostas 223 milhões de dados, tinham dados de ministros do STF, do ministro do ST, ministro de todo lugar. O que aconteceu? O STF agiu, verificou que tinham dados deles e trouxe essa questão para aquele famoso inquérito das fake news. Aqueles inquéritos das fake news tão famoso e tão polêmico, há uma discussão de que não teria um fato delimitado para a sua abertura, que o Supremo não poderia ter competência para investigar e para julgar, o que eu entendo da Data Vendor, que faz muito sentido esse argumento, mas ele está aí funcionando, ele está aí em trâmite. E até o Supremo já atuou em algumas situações envolvendo essa questão do vazamento, que eu vou falar mais adiante. Mas alguns prints que eu vi em alguns grupos de segurança da informação, de pessoas que teriam analisado, ou de matérias jornalistas que analisaram, eram pastas nesse sentido. Pastas divididas por tema. Pessoa jurídica básico, e-mail, telefone, endereço, Mosaic empresarial. Olha a quantidade, cheques sem fundos. Olha a quantidade de informações que nós temos aqui. Olha a quantidade gigantesca de informações que nós temos aqui. É algo assim assustador. É algo assustador. É algo assim que o que eu acho interessante é que talvez seja a primeira vez que talvez o grande público tenha visto a materialidade ou pudesse visualizar o tamanho do problema. Então, nós temos aqui uma parte do tamanho do problema. Aqui, o problema, nós temos aqui uma quantidade interessante, classe de operação, simples nacional, capital social. Então, olha quanta informação nós temos aqui. E até acho que eu coloquei aqui no outro slide a coisa parecida. Quer dizer, bastante coisa. Então, nós temos aqui bastante coisa. Mas aí, a primeira coisa que eu penso, vazaram dados. Quais os danos que podem ser causados pelo vazamento? Quais os danos? Veja, voltando aqui, nós temos uma quantidade gigantesca de dados. O que eu posso pensar aqui, eu pensei bastante coisa. O primeiro dos danos, o que talvez me parece mais aparente, é justamente o reaproveitamento dessas bases de dados. Então, digamos assim, vazaram dados de saúde. Chega lá, uma empresa de saúde se apropria desses dados que estão na internet e traz para a sua base de dados. Eu já vi algumas pessoas que eu acho até falaram cinicamente que se está na internet, eles poderiam pegar e trazer para suas bases de dados. Olha, se o vazamento é um ato ilícito,
Não há licitude nessa conduta de pegar esses dados. Até porque, numa visão da LGPD, essa atividade de incorporar um banco de dados é uma atividade de tratamento. E o tratamento só pode ser feito de acordo com as bases legais que a lei estabelece. No artigo 7º, para os dados convencionais, né, dados pessoais convencionais, como nome, endereço, CPF, e para os dados pessoais sensíveis, no seu artigo 11, né, dados de saúde, dados sexuais, biometria, filiação a partido político, e outras coisas, e outras coisas que costumam dar problema em jantares e eventos de final do ano. E aí o que eu acho importante também falar é que, além do aproveitamento, eu também vejo isso, e isso acontece muito lá fora, nos Estados Unidos, que é a figura que nós não temos aqui no Brasil, esse nome, o roubo de identidade. Com a visão penalista, a gente pode falar roubo de identidade, né? Mas você teria, aqui, se fosse pensar como um crime, seria falsa identidade, 307 do Código Penal, salvo o melhor juízo. Mas o que acontece? Se vazaram tantos dados aqui, eu tenho, portanto, eu teria, se fosse um criminoso, elementos para uma narrativa para criar um perfil falso. Então, eu poderia, de repente, pegar a foto de alguém, os dados, alguma coisa, e criar um perfil falso, fazer uma solicitação de crédito, uma compra no nome de alguma pessoa. Então, isso é muito perigoso. Eu acho que isso aí você já tem um grandíssimo problema. E, de certa forma, isso já tem acontecido com algumas pessoas. Isso é algo muito sério. Outra coisa que eu posso imaginar aqui também é o seguinte: se vaza uma informação de um telefone de alguém, se eu sei que determinada autoridade tem um telefone, o que acontece? Veja, no Brasil é o país que talvez mais use o WhatsApp do mundo. Talvez a Índia utilize um pouco mais. O segundo, se não o primeiro ou o segundo. Se eu sei o telefone daquela pessoa, daquela autoridade, daquela pessoa alvo, é muito fácil, infelizmente, fazer uma clonagem daquele WhatsApp. O WhatsApp é um sistema que, a princípio, não tem segurança, né? Basta um número de telefone para identificar aquele indivíduo. Se eu consigo clonar o número do celular dele, ou então se eu consigo fazer aquela vítima me permitir utilizar o seu WhatsApp web, né? Utilizar como WhatsApp web o seu número de telefone, a coisa fica complicada. Então imagina, eu vou ter aqui nessa coisa, pode ter um roubo de identidade, pode ter uma interceptação telemática, ou seja, eu vou estar acessando as conversas em tempo real daquela pessoa, assim como eu vou ter acesso às conversas que já foram feitas, ou então eu vou poder conversar com outras pessoas do âmbito de convívio daquele indivíduo. Isso no Brasil já acontece muito, não no contexto de vazamento, mas no contexto de uma clonagem. Alguém vai anunciar um produto na OLX, por exemplo, no Mercado Livre. Vai dar 5 minutos, alguém vai ligar para o seu telefone, dizendo que vai fazer compra, mas quer mandar um código de SMS. Você confirma o código, seu telefone foi clonado. Se o seu telefone foi clonado, o WhatsApp foi clonado, aquela pessoa que usou seu telefone começa a pedir dinheiro para outras pessoas, para seus amigos, né? Isso é uma situação muito desagradável. Esse tipo de golpe cresceu enormemente durante a pandemia.